Olá pessoal, eu sou o Matheus e hoje a gente vai falar aqui sobre a dessecação da trapoeraba utilizando em sistemas de manejo a carfentrazona. A trapoeraba ela é uma planta daninha já conhecida como uma planta de difícil controle. Diversos produtores e agrônomos vêm nos questionando sobre que método, que manejo utilizar, quantas aplicações, que doses e principalmente para conseguir realizar esse manejo sem que ele interfira na cultura a seguir. Então nós realizamos esse trabalho com o objetivo justamente de sanar essas dúvidas, utilizando a carfentrazona como um produto dentro da mistura. E aqui a gente fez uma simulação de uma dessecação no pré-plantio da soja. A trapoeraba é uma planta já conhecida naturalmente como uma planta de difícil controle. Ela possui algumas dificuldades no controle químico com alguns produtos, sendo essa planta inclusive considerada como tolerante a esses produtos. Dentre esses produtos a gente pode inclusive considerar o próprio glifosato. É uma planta que possui um crescimento do tipo prostrado, ou seja, um crescimento mais rasteiro, que já dificulta um pouco no controle, na chegada das gotas, das gotículas do produto na superfície foliar. Quando a planta é adulta, ela também apresenta um maior número de tricomas e serosidade sobre as folhas, o que também dificulta na absorção e no transporte desse produto químico. Além do mais, a planta pode acabar sendo hospedeira de importantes pragas e nematóides para a cultura da soja. Como eu disse anteriormente, a trapoeraba é uma planta tolerante e existe uma certa diferença entre tolerância e resistência. Tolerância é quando uma planta possui características que naturalmente dificultam no controle químico, mesmo que ela nunca tenha sofrido nenhum tipo de aplicação. Como exemplo, a gente tem a própria trapoeraba. Agora, a resistência já é um pouco diferente. Resistência é um processo natural, mas não necessariamente comum, em que uma determinada planta de uma população acaba sendo selecionada, ela leva a aplicação, ela pode sofrer ou não injúrias dessa aplicação, isso depende do nível da resistência que essa planta apresenta, e após isso ela consegue sobreviver e se reproduzir. Então essa é basicamente a diferença principal. Enquanto tolerância, a gente está falando de todas as plantas pertencentes a essa espécie, que apresentam as mesmas características, e resistência, a gente está falando de uma planta que veio de uma população que acabou conseguindo sobreviver e se espalhou nos demais territórios. Então como é que nós realizamos esse trabalho? Nós fizemos duas aplicações, em que na primeira nós dividimos em tratamentos que utilizaram glifosato com um produto auxínico, que no caso nós utilizamos o triclopyr, e em tratamentos que utilizamos glifosato, triclopyr e a carfentrazona. A carfentrazona está aí justamente para a gente conseguir identificar a diferença que ela faz junto a essa mistura. Isso na primeira aplicação. Para a segunda aplicação, que ocorreu 21 dias depois da primeira, nós utilizamos um produto de contato. E, em alguns casos, esses produtos de contato podem estar também com uma carfentrazona, justamente para a gente conseguir ver essa diferença, assim como no caso da primeira aplicação. A partir daí, quais os manejos que mais se destacam? A gente pode comentar sobre três. O primeiro é a testemunha, que não testemunha absoluta sem aplicação A nem aplicação B, ou aplicação sequencial, em que simula uma área que não houve nenhum tipo de controle, nenhuma tentativa de controle. O primeiro tratamento em que nós utilizamos somente o glifosato com triclopyr na primeira aplicação, mas sem nenhum tipo de aplicação sequencial. Isso tem dois objetivos em particular. O primeiro é porque alguns produtores utilizam esse tipo de manejo sem fazer a segunda aplicação e justamente para conseguir evidenciar o rebrote, o nível de rebrote que essas plantas que foram aplicadas anteriormente conseguiram obter. E por último, podemos destacar o tratamento 7. O tratamento 7 foi escolhido porque, após a segunda aplicação, ele conseguiu 100% de controle mais rápido. Mas ele não foi o único que conseguiu um resultado adequado ao final da segunda aplicação. Todos os tratamentos que possuíram duas aplicações conseguiram um resultado satisfatório. Mas se os tratamentos sem a carfentrazona resultaram em 100% de controle, por que utilizar esse produto? Na verdade, o que a gente conseguiu observar é que quando esse produto é utilizado na primeira aplicação, a velocidade de controle dele é bem mais rápida quando comparado com os mesmos tratamentos sem esse produto. Então isso acaba sendo muito importante para um produtor que tem uma janela de aplicação mais curta, que precisa fazer esse controle de forma mais rápida.
O nosso trabalho já nos traz diversas informações com relação a um controle alternativo do uso da carfentrazona. Por exemplo, o uso de glifosato com um álcool cínico na primeira aplicação, juntamente com um herbicida de contato na segunda aplicação, é uma alternativa bem eficiente para o controle dessa planta. Além da carfentrazona, existem outras alternativas para um controle eficiente da trapoeraba. E essas alternativas já foram mostradas aqui nesse trabalho. Mas podemos citar, por exemplo, o uso de 2 aplicações, a mistura de glifosato com um produto oxínico para a primeira aplicação e, por consequência, o uso de um produto de contato na segunda aplicação. Outras opções que podemos utilizar na segunda aplicação seria o uso de saflofenacil ou até mesmo repetir o uso de um produto oxínico. Além do que foi mostrado aqui, outras características são muito importantes para a gente conseguir um controle efetivo dessa planta. Por exemplo, a camada cerosa sobre as folhas acaba atrapalhando muito no controle químico. Então, recomendamos o emprego de um adjuvante que vai facilitar a retenção e o espalhamento desse produto sobre a folha. Outro fator importante a se considerar é que nesse trabalho realizamos a aplicação quando a planta já se encontrava adulta. Esse estágio da planta dificulta bem mais no controle químico. Quando a gente faz esse controle quando a planta é mais jovem, nós temos uma eficiência maior do produto. Isso de maneira geral, para qualquer tipo de planta daninha. A partir disso, nós recomendamos que o controle dessa planta seja feito quando ela tiver até 4 folhas para esse controle ser mais efetivo. Durante a condução desse trabalho, realizamos uma aplicação com uma vazão de 150 litros por hectare e o uso de óleo mineral a 750 ml por hectare. Em paralelo a esse trabalho, nós fizemos um outro utilizando carfentrazona também para controle de trapoeraba, mas dessa vez realizando diferentes vazões de aplicação juntamente com diferentes doses do óleo mineral. Nós queríamos saber se o óleo consegue influenciar em melhorar o controle dessa planta daninha ou não. E o que nós conseguimos observar é que não importa a vazão que você use, o uso de óleo mineral sempre melhora no controle dessa planta. Um dos principais resultados que obtivemos nesse trabalho foi que quando utilizamos uma vazão maior, como a de 150 litros por hectare, precisamos de pelo menos 500 ml de óleo mineral por hectare para conseguir um controle mais efetivo. Em vazões menores, como 50 e 100 litros por hectare de aplicação, podemos observar que precisamos de pelo menos 750 ml para obter esse controle melhor. Então, de forma resumida, quando temos vazões menores, precisamos de uma quantidade um pouco maior de óleo do que quando temos vazões maiores. Mas o uso do óleo mineral sempre auxilia nesse controle. Pessoal, essas são as informações que a gente tinha para passar para vocês. Nós somos do grupo de pesquisa NAPD da UEM. Qualquer dúvida, se precisar de alguma outra informação, é só entrar em contato com a gente, né? E muito obrigado pela atenção.